Fala galera, tudo bem? Então, vamos lá. Na aula de hoje a gente vai aprender algumas coisas que complementam e, enfim, fecham aqui essas questões de figuras musicais. Ahn, Bem, primeira delas, vamos só relembrar rapidinho. A gente agora já tem domínio das figuras musicais e dos símbolos de pausa. E lembrando que aqui a gente usa um símbolo e a outra nota, à direita, sempre vale metade ah, da anterior, tudo bem? Então, hoje a gente vai estudar notas pontuadas. Então, a gente começa aqui na aula de hoje estudando notas pontuadas e o que é, como serve. Existem várias maneiras de pontuar uma nota, mas quando eu penso em nota pontuada aqui, o exemplo que eu quero que vocês entendam é, por exemplo, quando a gente tem numa cifra, numa partitura, esse símbolo aqui. Por exemplo, uma semínima, eu desenhei ela de ponta cabeça e coloquei um ponto à direita dela. O que isso quer dizer? Isso daqui muda o tempo de duração e é como se fosse um igual. A gente coloca aqui um símbolo, que é o símbolo de legato, para dizer que as notas estão ligadas. Na cifra quer dizer que a gente está fazendo a mesma acorde, ou não tem, por exemplo, uma transição, nada muito brusco. Uh, que a gente está segurando a nota por mais de um tempo. E a gente vai colocar a nota mais metade dela. Como a gente começou aqui, por exemplo, com a semínima, então vai ficar a semínima pontuada é a semínima mais uma colcheia, porque é ela mais metade. Tudo bem? Por exemplo, outros exemplos que podem aparecer é quando a gente tem a mínima aqui pontuada. Isso vai ser a mínima ligada a uma semínima. Peguei a nota e mais metade dela. A gente poderia fazer, é um pouco mais raro, mas também poderia aparecer, quando a gente tem uma nota e a gente coloca dois pontos. O que quer dizer dois pontos? Que você vai acrescentar a nota, aí o primeiro ponto a gente já sabe o que é, seria a próxima, então da mínima eu estou emendando com mais uma semínima, e aí eu vou colocar mais metade de novo, só que aí metade agora da semínima, que no caso seria a colcheia. Então, alguns exemplos para vocês entenderem. Eu vou colocar aqui um 4x4 padrão. Uma maneira possível aqui, vamos supor que a gente tem aqui um Dó, Sol, Lá menor, Fá, Dó, Sol, Lá menor, Fá. Uma sequência comum, aparece em muitas músicas, mas ao contrário aqui, vamos pensar o seguinte. Vamos pensar algumas variações. A gente poderia ficar dois tempos aqui em cada uma, mas eu queria colocar três tempos no Dó e um para o Sol. Eu poderia fazer assim: a mínima ligada a uma semínima, para dizer que são três tempos no Dó e um tempo no Sol. Mas isso é pouco comum. É mais comum, eu vou apagar aqui, simplesmente colocar a mínima pontuada. Então, é a mínima, 2, já vale dois tempos aqui, mais metade. Então, 2 mais um, 3. Três tempos no Dó e um tempo no Sol. A mesma coisa aqui no Lá. Vamos supor que fosse um tempo no Lá menor e três no Fá. A gente poderia colocar dessa forma pontuada. E agora vamos pensar algumas extrapolações. Vamos supor que aqui, sei lá, Dó, Sol, eu vou fazer sem pontuar, sem nada. Mas aí eu quero que, por exemplo, é muito comum em músicas rápidas, às vezes a gente ataca uma colcheia antes, é aquela coisa de antecipar a nota, né? Então, vamos supor que eu quero colocar aqui a colcheia. Aí, como estão em compassos diferentes, aí a gente usa o legato. Aí a gente usa esse traço por cima para dizer, olha, vai ser o Dó, mas a gente vai antecipar. E aí, vou até tirar o Fá, vamos pensar que era só um Lá menor. Poxa, existem duas maneiras de escrever. Eu poderia colocar aqui o Lá menor. Vai ser uma mínima, mais uma semínima, mais uma colcheia. Para ficar mais fácil de entender,
tem 4 tempos, mas para a gente contar em colcheia, ficaria assim: 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4. Então a gente está entrando no E do tempo 4 para ficar os outros 4 tempos. E observa, a mínima vale 2, então ela já preenche aqui o 1 e 2 e. A semínima preenche um tempo, então 3 e. E essa colcheia é o 4, metade do 4 e a outra metade está aqui para a colcheia. A gente poderia escrever dessa forma, mas é menos comum, porque o mais comum seria a gente apagar isso daqui e colocar simplesmente a mínima com os 2 pontos, beleza? Bem, para a gente entender isso na prática, eu peguei uma música aqui do nosso repertório, a Bênção, onde na introdução a gente tem uma acentuação ali do compasso. Esse símbolo de porcentagem, ele é basicamente para a gente repetir o acorde anterior. Então aqui a gente vai fazer 2 vezes o Si, 2 vezes o Mi, 2 vezes o Si com baixo em Ré sustenido, Fá sustenido, Sol sustenido, enfim, assim sucessivamente. E esse é o símbolo de repetição. Então eu vou colocar aqui justamente para a gente entender essa dinâmica na prática. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, parte A. 2. Então, basicamente, aqui a gente consegue ver que ao invés de escrever uma mínima ligada a uma semínima, é mais fácil para compactar a nossa notação, simplesmente colocar a mínima pontuada. Isso indica 3 tempos, depois você repete o acorde no quarto. Uma outra coisa para a gente estudar agora é marca de repetição. Em muitas músicas a gente repete o refrão, repete a ponte, repete o instrumental, e a ideia é fazer uma notação compacta, né? Então algo que a gente não gaste 3, 4 páginas, até porque mesmo que você possa, por exemplo, escrever, levar o caderno, imprimir uma cifra, a ideia também de economizar nas páginas é para facilitar, para você não ter que no meio da música ficar virando um monte de página, acabar se perdendo. Então, pensando nisso, a marca de repetição aqui, eu acredito que o nome original aqui, ritornello, venha do italiano, basicamente serve para quê? Por exemplo, eu vou pegar aqui um refrão conhecido de uma música aqui, que é o Não Há um Nome Igual. Observem que o refrão da Não Há um Nome Igual, antes de eu dar play, ele, em nível de acordes, ele repete. Primeiro a gente começa, né? Erga os olhos, o rei chegou, e depois o invencível reinando está. Esses 2 trechos a nível de acorde não mudam nada. Então, como que a gente falaria assim, ó, toca isso daqui de novo? A gente poderia simplesmente colocar aqui essa marca com 2 pontos aqui e aqui. Aí eu já vou aproveitar para mostrar uma variação. Se a gente escrever dessa forma, eu estou dizendo assim, olha, você vai entrar aqui, começou a tocar, tocar, chegou nessa marca, você vai voltar para o original. Se não tivesse nada escrito, você indicaria para a gente voltar para o começo da música. Poderia ser, toca todo esse trecho até aqui e volta e toca de novo. Quando você estiver lendo a segunda vez, aí você pode continuar. Então vamos ver isso na prática aqui. Vou dar play aqui na música. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. A gente vai fazer o invencível
E aí volta. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. E bem, daqui para frente segue o restante da música, para o restante da música, mas é interessante entender que essa marca é uma marca de repetição. Quando a gente vê, a gente toca tudo que está ali dentro desse contexto de novo. Isso é especialmente usado para, por exemplo, duas vezes o refrão, duas vezes a ponte, duas vezes um instrumental. Esse símbolo vai aparecer para a gente compactar a nossa notação. E para a gente fechar a nossa aula de hoje, eu vou falar aqui sobre a intensidade. Na verdade, o que eu vou escrever aqui são símbolos de variação de intensidade. Numa partitura, quando a gente escreve bonitinho todos os detalhes, além de tocar quais notas, em quais tempos a pessoa vai ter que tocar, a gente diz também qual intensidade. É comum a gente ver, por exemplo, no começo da canção, símbolos desse tipo. Por exemplo, o que são esses daqui? Eu vou escrever o mais comum, o piano, que seria um nível intermediário, e aí a gente consegue mesclar isso para mais suave até o mais intenso. Então o PP seria pianíssimo, aí tem forte, fortíssimo, enfim. Essa variação é dita para o músico que vai executar aquela partitura, aquela música, ele saber com qual intensidade. Porém, na música, por mais que a gente escreva e parta até do princípio que a pessoa conhece a música da cifra que ela vai tocar na igreja, ela tem uma questão de variação das intensidades conforme a gente vai tocando. Às vezes a introdução está bem no clima e aí a gente tem um instrumental lá em cima. Como que a gente escreve isso? A gente coloca dois símbolos, que é o de crescendo e diminuindo. Basicamente é quando a gente pega e coloca assim a ideia de uma linha virando duas, ou se a gente quiser falar que a banda está diminuindo, a gente fecha de tal maneira que a gente coloca esse símbolo para falar assim, essas duas linhas estão se unindo no intuito assim, de amplitude da banda está diminuindo. Esses sinais, geralmente, principalmente pensando nas cifras que nós escrevemos, eles são para a banda como um todo, um crescimento da banda ou um diminuir da banda, beleza? E para a gente fechar a nossa aula de hoje, eu vou, antes de dar play aqui na música, explicar o que está acontecendo. Peguei a música no meio dos louvores. A gente vai trabalhar só a metade final da música. Quero que vocês reparem. A gente vai tocar duas vezes a ponte, a parte C da música. Geralmente A é a parte inicial, a primeira estrofe. O B seria o refrão, o C, uma terceira parte, geralmente a ponte. Então a gente vai tocar a ponte da música duas vezes. Aí a gente vai para o instrumental. O instrumental também seria tocado duas vezes, mas ao invés de colocar simplesmente duas vezes, a gente, até para mostrar a dinâmica da banda no instrumental 1, no instrumental 2, a gente escreve de maneira corrida e coloca aqui um crescendo. Ó, na segunda vez que a gente repetir, vai aumentar, a banda vai tocar mais forte. A gente vai para o refrão, depois do instrumental, volta para o refrão, e aí aqui observa que a gente tem uma nota pontuada, uma mínima aqui, ó, mais o ponto, ou seja, três tempos, e a gente vai entrar no tempo 2, então vai ter uma pausa da banda no tempo 1. Então, recapitulando, ponte, instrumental, a banda cresce, uma pausa para voltar para o refrão. Vamos lá? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Repetiu a ponte. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Agora que é a segunda vez, a gente vai para o instrumental. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pausa. 1, 2, 3, 4. Pausa.
Um, dois, três, quatro. Pausa. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Cresce a banda. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pausa no tempo 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E aí vai. Enfim, com isso, nós conseguimos ver aqui basicamente toda a parte inicial e com isso a gente já consegue ler a maioria das cifras da igreja, dessas músicas, principalmente as músicas mais da linha do pop rock, mais tranquilas, do grau de dificuldade, a gente já consegue ter uma boa leitura das cifras dessa música, beleza? Por hoje ficamos por aqui. Valeu!